Fluminense enfrenta o Vitória na zona de rebaixamento, 17ª posição. Fluminense estando em 10º, são basicamente várias colocações acima, mas não necessariamente você está ali no meio da tabela ou mesmo no G4. Para o Fluminense, quando se trata de jogar contra times lá na parte de baixo da tabela, isso às vezes é como se o Fluminense estivesse enfrentando o Real Madrid, o Manchester City ou o Milan da época de Maldini, Nesta, Kaká. O que basicamente acontece com o Fluminense é que o Fluminense se desliga quando vai enfrentar esses times. É uma sina do Fluminense enfrentar times da zona de rebaixamento. Mas esperamos que dessa vez seja diferente, já que o Fluminense precisa de uma vitória. O Fluminense já não vence algumas partidas, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Bragantino, empatou com o Santos. A última vitória do Fluminense contra algum time do Brasileirão foi em casa, jogando contra o Fortaleza, ganhando de 2-1. E por sorte, né, porque a gente quase cedeu um empate já no final da partida. Então vamos lá, o Fluminense vai enfrentar o Vitória e vai enfrentar fora de casa. Mas se esse jogo fosse em função de estatísticas não muito comentadas, ou às vezes bem comentadas, mas não fosse simplesmente pela pontuação, como seria ali? Chute, quem chuta mais? Gol, quem fez mais? Gol, quem tomou mais? Cartão, quem tomou mais cartão amarelo? Então, continua nesse vídeo para você descobrir quem faz mais, né, esses quesitos. Então vamos lá, começando aqui a gente analisar. Peraí, deixa eu mostrar aqui para você. Tá aqui apresentando, né? Vamos lá. A nível de finalizações, quem está na frente? Vamos lá, do maior para o menor. Quem está à frente a nível de finalização? Vitória está na zona de rebaixamento, mas fez 268 finalizações, o Fluminense 245. Wallace, mas qualquer coisa, chutou e bateu no zagueiro, a finalização, perfeito. Então vamos observar a finalização no gol, aquelas bolas que vão na direção do gol e o goleiro tem que defender. O Vitória está com 92 finalizações, né? São 92 chutes e que o goleiro precisa defender. Já o Fluminense aqui apenas 68 finalizações na direção do gol. Cara, uma diferença meio gritante, né? São quase 30 finalizações no gol, né? Um percentual bem diferente de um para o outro. Ou seja, ponto para o Vitória, né? Ponto por Vitória aí. Agora vamos analisar em relação a da onde esses chutes vêm. Pode ser um chute bem de longe, em que a bola vem fraquinho e o goleiro pega. Isso vai ser contabilizado. O Fluminense está a média de 19,1 metros, né, em direção ao gol, ou seja, a maioria dos chutes do Fluminense são de fora da área. Já o Vitória, pouquinha coisa, né, 19,3, ou seja, o Vitória arrisca mais fora da área do que o Fluminense. Ou seja, o Vitória chuta mais fora da área e tem uma precisão maior ainda do que o Fluminense. Tá? Se a gente vai, por exemplo, agora aqui, ó, penalidade. Quantas penalidades tem um para o outro? O Vitória não tem nenhuma penalidade. O Fluminense teve 3, converteu 2. Incrivelmente, a única que o Fluminense perdeu foi com ele, com o Everaldo. Chuta certo, Everaldo. Não basta só chutar, tem que chutar e chutar certo. Beleza. Agora vamos lá. Algumas situações de jogo, a gente costuma pensar, o Fluminense está com uma precisão de passe muito baixa ou a precisão daquele time está muito alta. Vamos ver a dificuldade desses passes, porque você pode ter 1000 passes certos em sua zaga, ter um único passe certo dentro da pequena área do adversário, foi justamente aquele passe certo que deu o gol e acabou daquela forma. Então, não necessariamente você ter muito passe completado vai ser de fato uma grande jogada. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, passes, né? Vamos observar aqui, né, os passes longos, e para a gente observar qual é a diferença de precisão de passe do Fluminense e do Vitória, mas que a gente não vai computar muita coisa aqui porque não é esse o intuito. O passe curto, passe médio, passe longo não quer dizer muita coisa, mas vamos lá. Qual é o time que tem entre esses dois o maior percentual de acerto no passe curto? O Fluminense está aqui com 91,1% e o Vitória está aqui
aqui com 88% de precisão de passe. Ou seja, erra mais passe curto o Vitória do que o Fluminense. Passe de média distância agora, do maior para o menor, para vocês conseguirem enxergar aqui. Vamos lá, passe média distância e o passe longo vocês estão conseguindo enxergar. Vou dar um ganho aqui de tamanho. Então vamos lá. O Fluminense tem 88% de precisão de passe em bolas médias. Já o Vitória aqui está em 16º, né? 10º na verdade, não chega a ser 16º não, com 86. E o passe longo, né? Geralmente o passe longo tem um percentual bem menor. O Corinthians é o que ganha nesse quesito. O Fluminense tem 56 praticamente. E o Vitória é o último. Ou seja, passe longo com Vitória, negação. O Fluminense pode dar espaço jogando contra o Vitória, pode esticar um pouco mais essas linhas. Pode aproximar um pouco mais essas linhas, porque no quesito de bola longa eles vão errar. Não é igual ao Corinthians, que bola longa era um perigo, né? Então esses quesitos aqui eles não são muito importantes. Aqui que é importante, quantidade de passes dentro da área, né, de ataque e na região de ataque e próximo ali, né? Deixa eu só fazer um negocinho aqui para vocês conseguirem acompanhar bem comigo. Vamos lá, congelar, eu quero congelar aqui, exibir, congelar painéis, congelar a primeira coluna, beleza, então vamos lá, congelei aqui a primeira coluna. Não adiantou de muita coisa não, mas beleza. Vamos lá, vocês estão conseguindo enxergar aqui esse third, né, third, que é o passe no terceiro terço, ou seja, na região de ataque. Flamengo que mais faz isso. Fluminense é o quarto que mais consegue fazer esse passe no terceiro terço. Já o Vitória está lá embaixo, praticamente zona de rebaixamento a nível de passe próximo da área do adversário, né? Agora, na área penal mesmo, você dá esses passes, dá esses toques dentro da área do adversário. O Fluminense cai algumas posições e vai para 403, já o Vitória cai posição também em 325, ou seja, Vitória para o Fluminense. Então tem empate, né, precisão de chute do Vitória melhor, a quantidade de passes de periculosidade do Fluminense. Mas se você só tocar também e não conseguir fazer muita coisa com aquilo, não significa muita coisa. Então vamos lá. Passes decisivos. Quem tem mais passes decisivos vai ser, vamos lá, o Fluminense está aqui numa posição mediana na tabela com 330 passes decisivos, já o Vitória está próximo da zona de rebaixamento com 314, ou seja, esses passes decisivos são passes que pode gerar ali uma assistência ou mesmo uma própria assistência, vamos dizer assim, porque não foi de fato o gol. Foi um passe decisivo, mas que não foi de fato o gol. Ações decisivas que levam à finalização, ou seja, o time ele conseguiu levar a bola até lá na frente. Então deixa eu vir aqui, congelar painel, congelar a primeira coluna. E vamos ver quem é o time que consegue, né, fazer uma ação defensiva que leva à finalização, ou seja, sair da zaga e ir pro ataque, ou mesmo desarmar e gerar uma finalização. O Vitória está aqui em antepenúltimo, e o Fluminense está pouca coisa acima, ou seja, os dois têm a mesma quantidade de ações defensivas que levam à finalização, ou seja, os dois a mesma coisa, né? E se a gente fala de literalmente uma roubada de bola que levou a gol, né, que não leva a finalização, que leva a gol. Vamos lá. Fluminense tem 4 roubadas de bola que levou a gol. Deixa eu arrastar aqui para vocês conseguirem perceber isso. Vamos lá. Fluminense tem 4 desse, que é basicamente pressionar o adversário para ele entregar a paçoca. Já o Vitória não tem nenhuma. Ou seja, o Vitória aparentemente é um time que não pressiona. Então o Fluminense pode tocar à vontade ali E é justamente isso que o Fluminense vai fazer. Tocar à vontade ali na região defensiva do Fluminense. Porque eles vão querer sair com empate, né? Não conseguir empatar em casa, vão tentar empatar lá.
Defensivamente, né? Ou seja, 2-1 Fluminense, porque o Fluminense roubou mais bolas que levou a gol, né? E passe decisivo também, 3-1. Desarmes ganhos, porque desarmes é a bola continuar com outro jogador, às vezes pode mais atrapalhar do que ajudar. Desarmes ganhos, ou seja, o jogador rouba a bola necessariamente. Vamos lá, do maior para o menor. Então aqui a gente vai ter o quê? O Fluminense tá lá embaixo e o Vitória tá aqui em cima, no meio de tabela. Ou seja, ponto pro Vitória com desarmes ganhos. Agora vamos lá, chutes bloqueados e passes bloqueados. Vamos lá. O Fluminense leva desvantagem em relação ao Vitória. Vitória é o time que bloqueia mais chutes, né? Só que vamos lá, bloquear chutes, né, é um pouco ruim. Pô, se você tá fazendo maracutaia e tal. Não, cara. Quanto mais vezes um time ele tem que bloquear, mais vezes ele cedeu espaço para um jogador bloquear e o jogador teve que se jogar na frente ali para bloquear. Se bloqueou, ótimo, conseguiu bloquear, mas no entanto permitiu também o chute. Passe bloqueado já é algo positivo para o time. Ou seja, o Fluminense fica aqui com 4-1, chutes bloqueados. Passes, perdão, bloqueados. O Fluminense tem aqui 142 passes bloqueados. Já o Vitória. O Vitória. Cadê a Vitória quando tá chegando? Oxe, cadê a Vitória? Vitória tá abaixo, com 137. Vitória do Fluminense no quesito passe bloqueado. Interceptações. Interceptações, o Fluminense é o último, então ganhou em passe 5-1 e o Vitória ganhou em interceptação, porque o Fluminense é o que menos intercepta bola, e aí a gente tem um 5-2. Cartões, né? Qual o time que mais levou cartão amarelo, né? Eu já fiz esse vídeo anteriormente, então eu sei que o Fluminense é o segundo time que menos tomou cartão, então ponto para o Fluminense, 6-2, o Vitória, né, assim como o Corinthians, fizeram mais amarelos, e o Fluminense basicamente tem quase 20 amarelos a menos do que o Vitória. E aí quando a gente fala de falta, aqui está segundo cartão amarelo, mas não é segundo cartão amarelo, aqui é faltas cometidas. O Vitória é o segundo time que mais cometeu falta no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense é o time que menos cometeu falta. Ou seja, bom para o Fluminense nesse quesito. O Fluminense ganha aí de 7-2. Então, se fosse só estatística, o Fluminense estava ganhando, mas nem só de estatística vive, né? Hora do jogo é diferente. O Fluminense é um dos times que mais recebeu falta, né? E o Vitória aqui com 292, né, faltas recebidas, ou seja, muito próximo aqui, né? E o Fluminense também tem partida a menos do que o Vitória, né? Então esse foi o vídeo, né? Se a gente estivesse falando de estatísticas, o Fluminense tem tudo para ganhar o jogo, mas vamos ver quem é que vai entrar em campo. Será que quem vai entrar em campo vai entrar disposto, né? Por exemplo, o Guga jogou contra o Lanús. Como o Renato Gaúcho ele tá mesclando toda hora o time, será que o Guga não vai jogar? Tomara, né? Tomara, porque o Guga jogou contra o Corinthians. Não, o Guga tem que jogar, cara, porque se ele se machucar, é Fidelis. Não, deixa o cara jogar, deixa o cara se machucar. Não, desculpa, senhor, eu tô querendo mal do cara, não, perdão. Eu quero que um jogador jogue bem, porque se o jogador joga bem, o Fluminense joga bem. O problema todo é quando ele tá jogando mal, o time joga mal. Então, tipo assim, não quero que ele se machuque não, perdão, meu Deus. Quero que ele jogue bem. Então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like e segue a página. Valeu.